Chamada novamente. Boa noite, vamos começar a chamada aqui novamente, que eu havia esquecido. Cleiton Reis de Araújo, Deisiele Almeida dos Santos, Deisiele, Dielson Santos Rego, Elvis Francis de Oliveira, Flex de Souza Silva, Francisco Júlio Santos de Souza, Givanildo Nunes Carneiro, José Leandro dos Santos Silva, Marina Brito dos Santos, Nizam Alves da Silva, Rodolfo Cardoso Maia Silva, Roneilson Luan da Silva Salvador. Essa foi a turma de mineração 17. Vamos para a turma de mineração 18. Alexandre Pereira de Almeida, Antônio Felipe Lima Santana, Carlos da Silva Bispo, Clécio Gomes de Brito, Damares Lopes dos Santos, Gabriel Silva Alves, José Orlando Silva Sampaio Júnior, Josemar do Carmo Moreira, Kleber Mota Novaes e Landualdo Ferreira dos Reis. Vamos para a turma de mineração 19. Adelândio da Silva Conceição, Adnilson Vieira do Nascimento, Daiane da Silva Rocha, Clériston Santiago, Josiel Alves Machado, Almir Ferreira Vilas Boas Neto, Daniel Pereira da Cruz, Daniele Andressa Flores Rodrigues, Elton Silva Vasconcelos, Gabriel Araújo Lima, Jaú Mensala Rodrigues de Oliveira, João Nelson Batista Flauna, ok. João Paulo Oliveira Carvalho Lima, José Homero da Silva Souza, já coloquei o presente, Luiz Oliveira Dias, Marcos Souza da Silva, Nicole Souza Silva Almeida, Robson Araújo Gomes, Robson
Beleza. Robson de Jesus Oliveira. Izarro e Silva Dias. Silveira, desculpa, Silveira, realmente. Bom, o restante que for chegando no decorrer da live, eu vou dando a presença aqui. Vamos iniciar, pessoal, com... Estou vendo que tem umas caras novas aí, e talvez não tenha pego a continuidade aí, o assunto, né? Mas depois me fala que eu vou fazer uma revisão e aí eu pego bem essa parte aí, ok? Vocês estão vendo a tela aí? Pessoal, vocês estão vendo um slide aí na tela? Ok, né? Tá vendo, né? Distância de captura versus velocidade de captura, não é isso? Ok, obrigado. Então, vamos iniciar. De acordo, se vocês tiverem dúvida, pode chamar aí que eu interrompo aqui e vai esclarecendo, ok? A fonte de emissão está a 1 diâmetro em frente ao captor. E a velocidade no duto, que está abreviada em VD, que é velocidade, de 3.000 FETs por minuto, que está em FPM. Então a velocidade da captura, que é a abreviatura VS, esperada é de 300 flats por minuto. A velocidade de captura decresce por um fator de 10 ou 30 flats. Máxima distância de captura. Peraí que eu... Alguém entrou com áudio aí e está atrapalhando. Aí. Máxima distância de captura não deve ser mais que 1. Máxima distância de captura não deve ser mais que 1,5 vezes o diâmetro do duto. Ou seja, eu tenho 1,5 para fazer um cálculo de distância de captura vezes o diâmetro do duto. Se o meu duto for de 1 metro, de 1000 milímetros, eu vou fazer a multiplicação, né, desse 1,5 vezes o diâmetro do duto, vezes 1. Né? Aspirantes ou exaustores. Ventilador é instalado na saída do ar, descarga trabalhando por sucção e portanto, mantendo todo o circuito em depressão, isto é, submetido a uma pressão inferior à atmosférica. A entrada de ar é por rampa ou poço de serviço, sendo a saída do ar viciado por galerias ou raízes. É um circuito ideal porque possui ventilação independente em cada um dos níveis de produção ou setores da mina. Ou seja, o que ventila os níveis ou setores na recirculação seguindo um circuito de ar viciado. Contaminação provocada pela emissão dos gases e equipamentos que transitam pela rampa de serviços são facilmente diluídas pela vazão do ar puro que entra na mesma. Bom, o aspirante ou exaustor, ele é justamente para fazer a sucção desse ar viciado e de particulados que existe ali no fundo da mina, né? O chamado fundo de saco ou na frente de trabalho. A prioridade do aspirante ou exaustor é exclusivamente essa, é fazer a sucção do ar viciado, dos gases poluentes e dos particulados existentes no fundo da mina. Misto ou reforçador. O ventilador é colocado no subsolo, recebendo um ar abaixo da pressão atmosférica e descarregando acima desse valor. O trecho amontante do ventilador é assim mantido sob depressão, ocorrendo o inverso e jussante do mesmo. Ou seja, um ventilador misto ou reforçador, ele é para reforçar a ventilação e se ele for misto, se ele tiver atuado a função mista nele, ele tanto vai soprar
como vai puxar. Ele tanto vai retirar o ar viciado da mina através de sucção, como ele vai soprar também. Ele só vai lá inverter a rotação dele, né? E aí você faz as duas funções com só ventilador. Distribuição natural. É obtida quando as vazões circulantes se distribuem livremente pelos diversos ramos de cada malha. Não atende, na maioria dos casos, às necessidades locais de ar, nem em termos de vazão, nem quanto à direção do fluxo do ar. Desta forma, torna-se necessário que sempre fixar as vazões que devem passar pelas diversas galerias de rede geral de ventilação, resultando em uma distribuição controlada do fluxo de ar. A distribuição de ar via método natural, ela é bem simples, né? Eu preciso que se tenha um raise de ventilação com abertura para a superfície, é lógico, né? Nesse raise eu preciso que tenha portas para que faça o controle do ar que entra e que sai da galeria. Eu preciso também que tenha, é bom que se tenha, né? Geralmente os projetos eles já vêm implantados, uma janela de descompressão, porque se tiver uma porta, é aconselhável que tenha duas portas para que faça o controle de entrada e saída do ar, quando tiver a porta aberta ou não, né? E tem uma margem de segurança para que o ar contaminado, o ar viciado não fique fazendo reciclo na mina. Eu postei uma aula hoje, uma videoaula hoje para vocês, falando sobre isso. Eu creio que amanhã vai estar disponível lá no portal do aluno. Então, a distribuição de ar natural, ela vai via redes de ventilação. Eu preciso de duas portas para fazer o controle dessa passagem de ar e uma janela de descompressão. Para todas as vezes que eu for abrir, se fizer necessário abrir uma porta dessa, eu tenho que abrir a janela de descompressão para que não tenha danos nas portas, porque uma vez danificada uma porta dessa ou uma janela dessa que esqueça aberta, vai complicar no fluxo de ar, na distribuição de ar natural dentro da mina, já que o fluxo de ar natural ele não tem tanta força como um ar mandado, né? Como um ar mandado via ventilação ou um ar mandado por compressores, né? A ventilação natural ela é mais lenta, ela não tem um potencial muito forte, então ela chega em proporções pequenas no fundo da mina. Por isso que se tiver portas e janelas de descompressão tem que manter sempre fechadas, só abrir na hora de uma eventual passagem de pessoas ou alguma intervenção que for fazer, passou, fecha a porta novamente, porque senão vai contaminar esse ar lá embaixo, lá na cava, no fundo da mina, na frente de trabalho, o ar vai ficar contaminado, o ar vai ficar mais quente, a troca de calor não vai efetuar bem feita na mina, por causa que o ar quente está descendo, e aí o ar quente está mais pesado do que o ar mais frio, então ele vai ficar contaminando lá embaixo, né? Vai estar uma proporção maior de ar quente entrando, não vai exaurir os gases e não vai expurgar também o pó, a micropartícula que vai estar nas galerias, né? Então é preciso sempre que houver uma distribuição de ar natural, tenha essas portas de controle e janelas de descompressão que tem que se manter fechadas, tem que ter cuidado para não esquecê-las abertas, ok? A distribuição controlada é realizada pelos dispositivos regulador de ar e efetua uma regulação do circuito de ventilação para obter um equilíbrio da depressão nos diferentes ramos, ou seja, aumentam a depressão com aumento da perda de choque. Os reguladores podem ser instalados em paredes. Os reguladores podem ser em paredes de alvenarias ou madeiras, que cortam a passagem do fluxo de ar. Paredes de alvenaria com portas de passagem de pessoa corta passagens de fluxo de ar, porém possuem portas com sistema de comportas, permitindo o trânsito para mediações ou fiscalizações, evitando a formação de curto-circuito da porta de ventilação, cortar a passagem do fluxo do ar. Porém, permite a passagem do equipamento de pequenos e grandes portes, geralmente utilizando duas portas em paralelo, sistemas de comporta para evitar curto-circuito. O que é o curto-circuito do ar?
é quando o ar quente entra em contato com o ar frio e causa um curto-circuito. Ele danifica todo o sistema, porque o ar passa a chegar no fundo da mina, como eu falei agora há pouco, em proporções desiguais, e passa a chegar um ar viciado. Ao invés de retirar o ar, ele já chega lá no fundo da mina já viciado. Perdas de ar. Durante o percurso, desde a entrada até as frentes de serviço, alcançam em certas minas de 70% a 80% do volume total de ar. Para evitar as inevitáveis perdas de ar, a vazão de ventilador principal, obtida nos cálculos, deve ser aumentada em uma porcentagem de acordo com o método de lava, tipo de portas de ventilação ou paredes. As perdas de ar nas minas se dividem em perdas locais e perdas distribuídas. As perdas locais são perdas de ar em paredes e portas de ventilação. As perdas de ar em paredes são as seguintes: dependendo do material utilizado e do acabamento, classificá-las assim: alvenaria rebocada, 0,5 metros cúbicos por minuto em uma vazão de 2 metros cúbicos quadrados. Alvenaria sem reboco, 1 metro cúbico por minuto em uma vazão de 2 metros quadrados. Madeira, 2 metros cúbicos por minuto em uma vazão de 2 metros quadrados. Os valores podem aumentar ou diminuir de acordo com a depressão. Perdas distribuídas sobre certas distâncias, através de espaços lavrados nas instalações de ventiladores, reforçadores, curto-circuito e uma passagem de ar, do circuito do ar puro para o circuito do ar viciado, sem passar pelo circuito básico. Causas: abertura de porta de ventilação, abertura de comporta de poço de ventilação na central de ventiladores. Efeitos: pode queimar o ventilador devido ao aumento repentino da vazão, diminuição da vazão do ar nas frentes de serviço. Isso acontece muito porque o ventilador ele acaba ficando trabalhando forçado, né? Acaba deixando o ventilador mais pesado, porque ele tem que trabalhar mais para ventilar mais, e aí acaba dando esse problema, essa avaria no ventilador, que é a queima do motor elétrico do aparelho, né? E aí tem que entrar com um reparo e fazer a recuperação. Fluxo de ar. Ao passar por uma galeria, sofre resistência com atrito na parede. A resistência da galeria é expressa pela fórmula R. Resistência da galeria em polegadas, vezes minuto ao quadrado por pé, a sexta K. Coeficiente da resistência aerodinâmico, o L igual a comprimento da galeria em pés, que está representado pelo P. Perímetro de galerias em pés é representado pelo A, igual à área da galeria em valor de R, podendo reduzir e diminuindo o valor de K, aumentando a área com limitações econômicas. Bom, pessoal, esses cálculos nós vamos fazer na próxima semana, antes de aplicar a prova. Nós vamos fazer esse cálculo para a gente poder entender na prática o que é isso. Porém, hoje existem softwares, né, lançados já no mercado, que você passa só os dados e esse software ele já lhe dá os cálculos. Então você não vai perder tempo em fazer esses cálculos. Você só vai lançar os dados dos cálculos no software e ele já vai te dar todo esse cálculo feito com todas as informações necessárias do projeto, né? E aí você só desce para executar o projeto. Por isso que eu não vou me prender muito a esses cálculos. Nós vamos deixar esses cálculos para a semana que vem, para a gente fazer pelo menos um aqui ou dois, a gente saber fazer esse cálculo, e depois eu disponibilizo para vocês os métodos de calcular, ok? Coeficiente de resistência aerodinâmica depende dos seguintes fatores: rigorosidade das galerias, grau de curvatura, grau de obstrução, tamanho e forma da seção principal, densidade do ar e determinação de coeficiente de resistência aerodinâmica. É um passo muito importante em todo um projeto de ventilação. Bom, rigorosidade das galerias. Rigorosidade, você sabe que são a formações rochosas, né, que percorrem a galeria. Grau de curvatura, o grau de inclinação tanto da rocha quanto da galeria também, né? Grau de obstrução, né,
tipo de obstrução que nós vamos ter determinadas galerias, tamanho e forma da seção principal, isso é o mais impactante, né? O tamanho da minha seção vai justificar a necessidade de mais ventilação ou menos ventilação, de uma necessidade de mais ventiladores ou menos ventiladores, né? Densidade do ar, determinações coeficientes, resistência aerodinâmica, né? Porque eu preciso saber a densidade do ar para saber a quantidade de ar que eu tenho que mandar para atingir os parâmetros exigidos por ANR, que é a norma regulamentadora. É um passo muito importante em todos os projetos de ventilação. Depressão de circuito. Circulação do fluxo de ar em uma mina é dividida em diferença de depressão entre os pontos extremos de percurso, entradas e saídas, que originam uma força aeromotriz. Essa depressão ou força aeromotriz que ele origina deve vencer todas as resistências, perdas de cargas, após a passagem do ar ao longo de todo o percurso, sendo suprido algumas formas de energia. Unidade de medidas, MMCA, milímetro de coluna d'água, polegada da coluna d'água, megapascal, medida em megapascal a polegada de coluna d'água, né? Conversão entre unidades. De 25 a 40 MCA, 1 megapascal de 10.204 MCA. Perda de cargas, estatísticas, pressão estatística. A somatória entre as perdas de carga por fricção e perdas por choque, perda de carga por fricção, atrito igual a resistência da galeria em polegadas, minuto ao quadrado por pé a sexta, vazão de ar em centímetros, entrando com os valores de fórmula de resistência. Perda de carga por choque, causas, variação de seções transversais, obstruções, junções ou partições de fluxos de ar, admissão de descarga do fluxo, a perda por choque transformada em comprimento equivalente da galeria. Pressão de velocidade, pressão dinâmica, corresponde à energia cinética dispersada quando ao fluxo de ar e lançada na atmosfera. Velocidade de fluxo de ar, densidade do ar, aceleração de gravidade. Perda de carga total, pressão total. A perda da carga ou pressão total é utilizada no dimensionamento de ventiladores. No nó, ramo e malha de um circuito. Nó é um ponto de interseção de 3 ou mais trechos de galerias. Em um nó pode ocorrer a junção de 2 ou mais correntes de ar, como a repartição de um corrente por 2 ou mais galerias. Ramos de segmento ou galerias, compreendido entre 2 nós. Malha é um circuito fechado em qualquer nó. Nos cálculos de depressões de circuito, utilizamos somente a perda de uma carga estática para cada ramo. Métodos analógicos. Este método é uma analogia ao sistema elétrico, circuito em série, e um circuito formado por galerias, dispostas de forma que por elas circule a mesma vazão. A perda de carga nos extremos é igual à soma das perdas de cargas em cada galeria do circuito. O circuito tem paralelo 2 ou mais galerias. Só um minuto que acho que tem alguém tentando entrar aqui, não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Aí. Do circuito. Circuito em paralelo, 2 ou mais galerias ficam compreendidas entre 2 nós comuns, ocorrendo saiu aqui. Vocês estão vendo o slide, pessoal?
Vocês estão vendo o slide aí? Ok. Método dos vários caminhos, a maioria dos sistemas de ventilação que se projetam tem como objetivo principal fazer chegar a uma determinada quantidade de ar nas frentes de serviço. Visto assim, encontramos uma repartição do ar conhecida, portanto, o cálculo se limitará a determinar qual a queda de pressão do sistema para dimensionar o ventilador, que fornece o ar à vazão total e depressão. Bom, esses cálculos, como eu falei, né, esses cálculos, a gente tem hoje um software que nós lançamos esses dados neles e eles nos projetam esses cálculos para a gente não perder muito tempo, a gente já está para lá de atrasado. Eu vou dar uma pulada nesses cálculos e nós vamos adiantar aqui o conteúdo e depois eu vou disponibilizar esses cálculos para vocês. O cálculo do sistema de ventilação, quando são impostas, as vazões se efetuam do seguinte modo: se determina todas as depressões do caminho possíveis. Se estuda os resultados de onde todas as depressões determinadas serão distintas. Este estudo deve fazer-se investigando as possibilidades que existam para que todas as depressões sejam iguais. Normalmente será necessário colocar reguladores, aumentar a área de algumas galerias, diminuindo o coeficiente da resistência aerodinâmica, fazendo galerias em paralelo ou soluções combinadas. O mais usual é colocar reguladores em paredes ou portões. O caminho com depressão maior a se regular, o resto do caminho até obter a sua depressão igual ou maior. Curva, características da mina. Qualquer galeria ou sistema formando um circuito de ventilação é representado pela fórmula. Orifício equivalentes. Né? Em um orifício redondo imaginário, formando uma parede delgada através do qual pode passar a mesma vazão da mina. Sempre que a diferença da depressão reinante de um ou outro lado da parede seja igual à depressão da mina, o tamanho do orifício equivalente é dado pela fórmula aonde H, depressão da mina, em metros cúbicos, com K, vazão do ar da mina, em metros cúbicos, e o orifício equivalente define o grau de dificuldade de ventilação das minas, dividindo-se nos seguintes grupos: A igual a 0 mais 1 metro cúbico, metro quadrado. Ventilação difícil, A igual mais 1 a 2 metros quadrados. Ventilação média igual a igual a 2 a 4 metros quadrados. Ventilação fácil. Ventiladores principal. Com o cálculo de vazão de ar, depressão de circuito e de curva, características da mina, teremos subsídio para dimensionamento de ventiladores principal de uma mina. Os principais parâmetros. Deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando. De uma mina subterrânea. Antes de dimensionamento propriamente dito, iremos descrever os principais parâmetros de um ventilador de mina. Partes importantes de um ventilador. Se define como uma máquina rotatória que expulsa de forma contínua as partes importantes. Compõe um ventilador que afetam suas prioridades aerodinâmicas são: impulsor, hélice, é a parte do ventilador que, ao girar, movimenta o ar. Carcaça é estacionária e guia o ar que passa pelo impulsor. Cone de entrada
e difusor. Aumenta a eficiência do ventilador. Classificação. Quanto aos tipos de ventiladores, podem classificar em duas categorias, né? As principais, radiais ou centrífugas. Nós já vimos isso aí, tem até, se eu não me engano, tem até um trabalho que vocês me entregaram falando dos ventiladores radiais e dos centrífugos, né? A classificação dos ventiladores foi vista também já. Aerodinâmico são impulsores, né, com hélices, e as partes dos ventiladores ao girar movimentam o ar. São as hélices que nós vimos também que elas têm tamanhos definidos, né, o tamanho da hélice que define a vazão de ar, né. A carcaça é um dos conjuntos mais importantes do equipamento, do implemento, é o núcleo do equipamento onde gera todo o direcionamento do ar, né. Cone de entrada ou difusor aumenta a eficiência. Aí faltou falar também, eu acho que está mais um pouco embaixo, do atenuador, né, que é colocado, que é implemento também do ventilador para atenuar os ruídos, os níveis de ruídos, né. Classificação, quanto aos tipos de ventiladores podem ser radiais e os centrífugos. O ar abandona o impulsor com direção a 90 graus em relação ao eixo do impulsor. O impulsor pode ser de pás inclinadas para frente ou pás radiais e pás para trás, proporcionando rendimentos diferentes em ventiladores, com pás inclinadas para trás. São mais eficientes que outros tipos de desenvolvimento de pás. Como superfície de sustentação, tem aumentado sua eficiência, chegando aos valores próximos a 90%. Com esta característica, esse tipo tem sido um sério rival para os ventiladores axiais. Ventiladores radial podem gerar pressões mais elevadas em um ventilador axial. Sua principal limitação é a forma de carcaça. Axiais, a forma como o ar passa através do ventilador, se assemelha a um princípio de ação do parafuso, porca. Impulsor tem o papel de... O impulsor tem o papel de parafuso e o ar faz, às vezes, de porca. Ao girar o impulsor, o ar se desloca ao longo do eixo ventilador. Devido a esse movimento, o ar que sai do impulsor tem movimentos de avanço e rotação. O ventilador de fluxo axial possui impulsor com pás de seção com superfície de sustentação, acondicionando em carcaças resistentes com aletas guias para retificar o movimento do ar e melhorar sua eficiência. Sua pouca capacidade de produzir pressão em relação aos radiais se supera agregando mais de uma etapa, tendo o inconveniente de aumentar o comprimento das instalações segundo suas funções. Os ventiladores se classificam em ventilador principal ou de superfície, instalado normalmente na superfície para ventilar toda ou parte da mina. Ventilador reforçador, instalado em uma galeria para ventilador axial com Oi, tem alguém me ouvindo? Ok. Com proporção direta, por ser mais compacto e é o preferido para ventilação auxiliar. Potência do ventilador. O ar que devemos mover através do circuito consome energia devido às perdas de pressão produzidas pela resistência do circuito. Esta energia deve ser vencida pelo ventilador. Ao entrar em movimentos que possui uma máquina perde energia por atrito em seu rolamento, vibrações, etc. Por sua vez, o ventilador é movido por um motor por intermédio de uma transmissão a qual absorve energia. E por último, o motor consome
parte da sua energia por troca de temperatura, perda nos rolamentos e etc. Estas são as considerações que se devem tomar para calcular a potência do motor. A potência é HP, né? Vazão de ar em Fahrenheit, pressão total em polegadas de água e rendimentos em flats, eficiências em 0%. Lei de ventilador. As leis de rendimentos básicos de qualquer ventilador se referem à forma mais adequada da velocidade de rotação, podendo determinar como afeta o volume de ar movido à pressão capaz de produzir a energia absorvida pelo ventilador. As relações são Q igual a vazão do ar movida pelo ventilador, N igual a velocidade de rotação do ventilador, H, pressão capaz de integrar o ventilador, e P igual a potência necessária para mover o ventilador. Vamos considerar que a existência de um sistema contra o qual este está operando não mude variando a velocidade do ventilador e se produzem efeitos consideráveis no funcionamento deste. Suponhamos que a velocidade do ventilador é o dobro. Continuação. Curva, características do ventilador, iguais às galerias que formam o circuito de ventilação de uma mina. Os ventiladores também podem ser representados no sistema de coordenadas H, igual a Q, medida em uma curva denominada características dos ventiladores, chamada características porque se refere a uma máquina determinada com dimensões geométricas e velocidades de rotação própria. Dimensionamento do ventilador principal. Para o funcionamento que se dedica a projetar um sistema de ventilação, pouco interessa a forma de calcular os ventiladores, necessário em função de seu diâmetro do impulsor, forma de descarga, número de pás, palhetas e etc. Esses cálculos são realizados pelos fabricantes de ventiladores e eles entregam os dados mais importantes dessa máquina. É fundamental, em nosso caso, saber escolher o ventilador mais conveniente quanto à sua eficiência, consumo e potência, que nos assegure um bom serviço para funcionamento do ventilador principal. Seguimos a sequência. Vazão do ar do ventilador, FP, fator de perda de ar, depende do número de dispositivos e distribuições de fluxo de ar das perdas de estação do ventilador principal. Em minas metálicas é de 1,1 a 1,2, enquanto que em minas de carvão os métodos de câmaras de pilares é de 1,7 a 2,0 metros cúbicos por metro por minuto. Potência consumida. BHP, eficiência, rendimento, potência do motor, outras características do motor, rotação, proteção contra umidade, material de construção da carcaça, impulsor, rotor, dispositivo que acompanha o ventilador, cone de entrada difusor, curvas. Características do ventilador mostram o ponto de operação do BHP e eficiência. O projetista deve analisar a proposta técnica verificando os cálculos, escolhendo que o melhor atende seus interesses, tanto na parte técnica como na comercial. Esses aqui são os itens que influenciam na potência, né? Tanto quanto a consumo da energia do ventilador, quanto a geração de ar, geração de massa de ar, para enviar para dentro da mina, né? Para mover esse ar para dentro da mina. As características do motor de rotação, tipo de proteção, contra umidade, material de construção da carcaça, impulsor, rotor, dispositivos que acompanham o ventilador, cones de entradas eficientes, né? Então, isso são itens que deve se avaliar na hora da compra do ventilador para você ter uma potência, uma determinada potência para aquela área que você quer ventilar. A ventilação auxiliar é uma ventilação dos trabalhos de desenvolvimento com frentes cegas, fundo de saco. Consiste em levar os trabalhos a uma quantidade relativamente pequena de ar, a distâncias variáveis desde poucos metros até centenas deles. E geralmente são ventilações mais
chegam lá mais fracas, né? Não chegam a tão com tanta pressão quanto em níveis mais acima, por ser justamente fundo de saque, por ter sempre que estar desenvolvendo, fazendo desmonte, então não tem já ventiladores instalados ali. Os ventiladores ficam bem mais atrás e é mandado lá através dos dutos de ventilação, né, os chamados Sansui, são os dutos de ventilação. Classificação, são 3 os tipos de ventilação auxiliares. Insuflante, ventilador com duto plástico, trabalhando com pressão acima da atmosférica, né? Aspirante, ventilador com dutos rígidos, trabalhando por sucção, ou seja, mantém a galeria submetida a uma pressão inferior à atmosférica. E mista, combinação de 2 casos, tanto insuflante como de sucção. Aí faz os dois papéis, ele tanto insufla o ar, como suga o ar, como puxa o ar, faz a sucção desse ar, para fazer a troca mais rápida de temperatura e para exaurir os gases também. Insultante, caracteriza-se por quantidade de ar enviada à distância do extremo do duto, à frente do diâmetro do duto, seção da galeria. O ar fresco que sai do extremo só tem um alcance limitado, por isso é importante a sua localização, com respeito ao fim da galeria. O ar mistura com a nuvem de gases que encontra o seu caminho e começa o seu retorno ao longo da galeria. Nesse tipo de ventilação é preciso evitar a recirculação do ar viciado. Isso se evita colocando o ventilador a uma distância de 5 metros antes do trajeto do ar viciado. Quando a vazão do ar principal é nitidamente superior à vazão insuflante pelo ventilador, então a distância necessária é de 10 a 20 metros. Ou seja, como é que eu evito que o ar fique recirculando dentro da mina? A depender da vazão do ar insuflante, né, se eu tiver uma vazão de ventilador de um ar insuflante é boa, 5 metros. Se for uma vazão meio deficiente, é necessário de 10 a 20 metros de distância para fazer com que esse ventilador faça sucção e ajude a impulsionar os gases e os vapores e as poeiras para fora da mina. Aspirante, ocorrente de um ar, converge muito rapidamente e se introduz no duto. O espaço compreendido entre a sucção do duto e a frente permanece sem o movimento de ar. A distância D deve ser adequada às condições, de modo que as detonações não rasguem os dutos, os ventiladores. A única vantagem sobre a ventilação aspirante é o ar viciado, que não retorna pela galeria, tendo como desvantagens dificuldades de colocação dos dutos rígidos em relação aos dutos plásticos, né? Existe uma discordância com relação à utilização dos dutos rígidos e dos dutos plásticos. Os rígidos é porque só pode ser instalados em locais que não tem desmonte, né? E tem uma certa dificuldade de manutenção, porque demora mais de dar manutenção, bem verdade, mas além de, é mais cara a manutenção, além de quando tem uma interrupção, aí para toda a mina, tem que tirar todo mundo de dentro, porque não tem como mandar o ar através. Já o plástico não, tem como você fazer trabalhos intermitentes nele ali, tem como fazer intervenções em qualquer área, é um pouquinho mais caro, mas é mais fácil de lançar, mais fácil de retirar em caso de detonações. Mista é uma combinação de ventilação insuflante e aspirante, portanto, junta as vantagens das duas por um lance de suflar e por outro se faz a exaustão de todo o aumento de tudo ao mesmo tempo. Vazão de ar utiliza-se o mesmo critério de cálculo de ventilação principal. Considera-se frente em desenvolvimento de forma distinta em relação à mina. Perda de carga estática. Utiliza-se a mesma fórmula de vazão principal, ou seja, cálculo da perda de carga estática, comprimento do duto em metros, lê-se L é igual a comprimento equivalente a P, perda de carga por metro. Para toda a conversão em pés e perdas será uma polegada de coluna de água. Comprimento equivalente ao comprimento
equivalente à curvatura, partições e saídas de chaminés é obtida através de seu grau. Varia de 10 a 20%. Perda de cargas e retorno de ar viciado. Retorno de ar viciado nas galerias, normalmente originada, perda de carga bastante reduzida em relação à perda de carga no retorno do ar viciado. Nas galerias, normalmente originadas, perda de cargas bastante reduzidas em relação às perdas de carga no duto, porém existem e devem ser acrescentadas. Pressão, velocidade. A pressão velocidade é utilizada na ventilação auxiliar para calcular a perda de carga na entrada de dutos na ventilação aspirante ou exaustor. O fluxo de ar é lançado na atmosfera na ventilação principal. Pressão e velocidade na perda da entrada em dutos rígidos. Quando o ar flui dentro de um captor de duto rígido, o fluxo de ar adquire uma configuração onde a máxima convergência do duto ocorre ajunçante no plano vena contracta, cuja seção é inferior à seção do duto. A formação vena contracta é acompanhada da conversão da pressão cinética a posteriormente já voltada da depressão cinética. A pressão estática aérea do fluxo de ar, seção de vena contracta, faz variar de acordo com a do captor, ou seja, a abertura de entrada de 70% a 100%. A perda de energia, perda de pressão, que ocorre quando o fluxo de ar entra no captor, é a função da pressão, velocidades variando conforme o tipo de captor. A perda de carga de entrada é somada à perda de carga estática do sistema para a determinação das suas curvas características. Pressão e velocidade na saída dos ventiladores. Corresponde à energia cinética dissipada quando o fluxo de ar é fornecido pelos ventiladores. É lançada na atmosfera. Para facilitar o cálculo, utilizaremos os seguintes roteiros: velocidade do fluxo de ar, vazão do ar do ventilador, área de saída do ventilador na ventilação aspirante, área do duto na ventilação insuflante em metros quadrados, pressão, velocidade com a velocidade do fluxo entra-se na tabela e acha-se diretamente a pressão, velocidade e utilização da seguinte fórmula: perda de carga total, pressão total. A perda de carga total é a somatória entre a perda de carga estática e a pressão da velocidade, saindo dos ventiladores ou dutos. É utilizado nos projetos de ventilação auxiliar para a determinação de pontos de operação do ventilador. Dutos de ventiladores, ventilação são conhecidos vários formatos de dutos flexíveis. Dimensionamento de ventilador auxiliar. Para o dimensionamento dos ventiladores auxiliares, para a aquisição, utiliza-se o mesmo modo do ventilador principal. A única modificação que existe é na solicitação de acessórios específicos para os ventiladores auxiliares, tais como tela de proteção, difusor com elementos de transição para acoplamento de duto. Roteiro para projetos de ventilação auxiliar. Vazão do ar de ventilador. Vazão do ar do ventilador, Q igual a vazão de ar necessária para o desenvolvimento da galeria. Fator de perda, FP, de ar, dependente do tipo do duto, do seu estado de conservação, varia de 5% a 50%. Diâmetro do duto. Como visto anteriormente, a perda da carga estática diminui drasticamente com o aumento do diâmetro do duto. A escolha do diâmetro do duto depende da seção da galeria, do equipamento de carregamento e transporte, utilizando da vazão de ar necessária para o ventilador e também do comprimento do duto. Bom, o diâmetro do duto vai variar primeiro do tamanho e diâmetro da galeria, da seção que ela é imposta, do equipamento de carregamento e transporte utilizado, desde a pá carregadeira, os equipamentos que por ela circulam, veículos leves, os equipamentos pesados, todo equipamento que por ela circular. Necessário para os ventiladores também
do comprimento do duto. E eu preciso saber o tamanho da seção desse duto que eu vou lançar, né, para poder saber a pressão que eu vou precisar imprimir ali para a ventilação chegar na mina. Comprimento total do duto. Comprimento total do duto em metros igual a L é comprimento real do duto para toda a frente projetada em metros. L é comprimento equivalente. Perda de carga estática em dutos de lonas plásticas e rígidos, sendo H igual a perda de carga estática total em metros cúbicos e massa. LTA, comprimento total do duto em metros, igual a P, perda de carga por metros. Caso de ventilação aspirantes ou exaustoras, dutos rígidos, acrescenta-se a perda de entrada. H, septos divisórios, utiliza-se a mesma fórmula de ventilação principal. Perda de carga total, pressão total, somatória entre a perda da carga estática e a pressão de velocidade. Ventiladores axiais, auxiliares. Como conhecemos, a vazão de ar do ventilador é a pressão total necessária para o sistema. Poderemos escolher ventiladores para o projeto de ventilação auxiliar. Recomendamos que seja feita uma tabela com a vazão do ar, pressão estática, comprimento máximo do duto para cada tipo de ventilador disponível na mina, com o intuito de facilitar a escolha do ventilador que será utilizado no projeto. Quando projetarmos a ventilação auxiliares para galerias com grandes comprimentos e vazões significativas, normalmente utilizava-se vários ventiladores em séries. Curva de características do sistema. A curva característica do sistema é dada pela equação HT, pressão total do sistema, R, resistência do sistema, HT na curvatura, características dos ventiladores escolhidos. Normalmente, a curva característica dos ventiladores é uma unidade inglesa. Neste caso, transforma-se a vazão do ar, pressão total, para pés cúbicos por minuto e polegadas de coluna de água. Já venho usando acima as mudanças como vemos na ventilação principal. Ponto de operação do ventilador. Interseção de curva, características do sistema com a curva, características do ventilador, fornece o ponto de operação, ventilador com pás fixos, ventiladores com várias posições de pás, quando a ponte de operação não coincide com uma das curvas, características dos ventiladores. Deslocamos para a direita ou esquerda até encontrar a interseção da curva, característica, adotando os valores da razão do ar e pressão total para ventiladores. No ponto de operação, escolhidos podem ser fornecidos pelo motor do ventilador em uma potência. Potência consumida. Entrando com os valores de pontos de operação, encontramos diretamente na curva características dos ventiladores e potências consumidas. Em HP, a ventilação, compatibilidade do motor do ventilador é calculada da seguinte modo: P igual a potência do motor em HP mais potência consumida, igual a potência do ventilador em HP e DE, eficiência de transmissão, variando em torno de 90% transmissão por polia e correia, a 100% para transmissão direta. Eficiência do motor. Utiliza-se entre 85% a 95% do projeto de ventilação auxiliar, só é viável quando a potência P é menor que a potência instalada nos ventiladores. Bom, pessoal, por hoje é só. Alguma dúvida aí? Alguém tiver alguma dúvida e quiser esclarecer alguma coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Chegou mais alguém aí de quando eu fiz a chamada? Oi. Oi, pode falar.
Ah, mas eu coloquei presente. Eu coloquei presente aqui que eu te via. Aí na live eu coloquei presente. Valeu. Eu vou repetir a chamada só pra gente confirmar se faltou alguém. Beleza? Cleiton Reis de Araújo. Deisiele Almeida Santos. Dielson Santos Rego. Elvis Francis de Oliveira. Francisco Júlio Santos de Souza. Flex de Souza Silva. Givanildo Nunes Carneiro. José Leandro dos Santos. Marina Brito dos Santos. Nizam Alves da Silva. Rodolfo Cardoso Maia Silva. Ronielson Luan da Silva Salvador. Alexandre Pereira de Almeida. Antônio Felipe de Lima não, Santana. Lima Santana. Carlos da Silva Bispo. Clécio Gomes Brito. Damares Lopes dos Santos. Gabriel Silva Alves. José Pereira Moreira. José Orlando, já coloquei presente. Josemar do Carmo Moreira. Kleber Mota Novaes. Landualdo Ferreira dos Santos Reis. Adelândio da Silva da Conceição. Adnilson Vieira do Nascimento. Daiane Silva Rocha. Cléristo Santiago de Souza Muniz. Jaziel Alves Machado da Silva. Beleza. Almir Ferreira Vilas Boas Neto. Daniel Pereira da Cruz. Daniele Andresa Flores Rodrigues. Elton Silva Vasconcelos. Gabriel Araújo Lima. Jaú Meissala Rodrigues de Oliveira. João Nelson Batista Fiauna. João Paulo Oliveira de Carvalho Lima. José Homero da Silva Souza. Luiz Oliveira Dias. Marcos Souza da Silva. Nicole Silva de Almeida. Robson Araújo Gomes. Beleza. E Zarley Silveira Dias. Pronto. Pessoal, alguma dúvida? Oi. Não, é para concluir o segundo ainda. Para a semana, essa semana todos os dias. Aí para a semana eu faço uma revisão e aplico a prova. Beleza? Ok, pessoal, um abraço, boa noite, fique com Deus. Valeu, boa noite.